Boa tarde a todos. A intenção aqui é a gente bater um papo bacana aí sobre inteligência artificial novamente. Ontem falamos um pouco sobre contratos, hoje vai ser sobre contencioso. Trazer formas aqui, explicar um pouquinho, desmistificar esse mundo e mostrar exemplo prático, né? Que é o que importa, né? Não só falar, mas o que a gente pode utilizar isso no dia a dia, certo? Eu acho que é um tema ainda que é um tema bem atual e cada vez vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, especialmente ontem, que nem o Felipe falou, a gente focou em contratos, hoje a gente vai focar mais em contencioso mesmo. E cada vez mais a gente vai mostrar alguns casos que realmente funcionam, não são ideias, são casos que fizemos em parcerias com alguns clientes, hoje já rodam em produção, tem ajudado bastante os jurídicos, especialmente em processar grandes quantidades de dados. E eu tenho certeza que cada vez mais ele vai fazer parte do nosso dia a dia, especialmente no Brasil, do tamanho do nosso contencioso, né? Utilizar ferramentas como essa fazem a diferença. Se a gente pegar um paralelo com a história, a gente vê que toda a revolução industrial aconteceu no ápice da sua tecnologia naquele momento, né? Só que até então todo mundo pensava que essas revoluções aconteciam só em trabalhos que eram mais braçais mesmo, né? Então a gente faz um paralelo com aquela revolução onde tirou as pessoas da linha de montagem de muitas indústrias, tornou o trabalho delas mais técnico, colocaram máquinas para fazer o trabalho pesado e ninguém parou para pensar que um dia a tecnologia iria alcançar níveis onde um trabalho mais intelectual poderia ser feito também com processamento de dados de máquina. Tá? Se você parar também para pensar algumas coisas, como a tecnologia hoje tem mudado a nossa relação, e muitas vezes a gente se depara com um bloqueio dentro das empresas ainda, né, nesses departamentos que tem um trabalho mais intelectual, de utilizar a tecnologia, mas no seu dia a dia a gente utiliza a tecnologia o tempo todo e é até natural para você. Então você já não se relaciona da mesma maneira. Hoje para pedir ninguém para mais na rua e vai no ponto de táxi, raramente, todo mundo pede por um aplicativo. Comida hoje todo mundo pede por um aplicativo e assim, você faz isso no seu dia a dia sem perceber. E por que não começar a utilizar essas ferramentas para potencializar o teu trabalho dentro dos departamentos jurídicos, né? Algumas as interações nossas, trabalhos que nós temos que realizar, exigem uma carga de dados, exigem pesquisas, exigem processamento daquelas informações. Por que não começar a desmistificar e mostrar que isso pode potencializar, sim, o dia a dia? E nós vamos mostrar coisas aqui que são simples, que nós trabalhamos assim, são simples e já potencializam e dão um retorno imediato. Aqui, se a gente for ver um paralelo, né? Hoje os departamentos jurídicos ainda se deparam com uma carga de grandes informações chegando nas empresas. Nós temos clientes aí que, em média, mais de 300 mil, 400 mil movimentações em processos na sua carteira por mês. Então, como é que faz para processar tudo isso? Ajuda de vários escritórios? Poxa, os escritórios também não estão atolados de trabalho. Os escritórios, às vezes, colocam o quê? Vários advogados ou estagiários para poder conseguir ler todas essas informações, identificar o que são e trazer esses insights, mostrar para as empresas o que deve ser feito ou não naqueles processos. Poxa, eu não vejo uma forma tão prática de processar essa quantidade de informações tão rápido, certo? E foi nisso que nós trouxemos dentro da Elo alguns estudos que nós fizemos com alguns clientes, né? E começamos a pesquisar as bases deles, entender como que era a mecânica do dia a dia. Ah, tudo bem, chegou uma publicação, um andamento desse tipo, quem é que olha, quem é que vai se importar com isso? Isso daqui tem valor, não tem valor? Fomos respeitando a regra de negócio também de cada cliente, porque o negócio interfere muito em como cada empresa vai gerir aquela carteira de processos.
e começamos a pensar como é que eu faço um sistema escalável, de forma personalizada, que atenda o fluxo de workflow daquela empresa, que acione todas as regras e políticas dela, e como é que eu posso trabalhar nisso para a informação não ser algo que eu vou lá, vou colocar uma máquina e vou sair, deixar ela trabalhando o resto do dia, mas que eu possa validar todos os insights que ela dá, melhorar o treinamento e ter uma curadoria constante nessas informações. Eu acho que esse aqui é um exemplo de um cliente nosso que tem um volume alto. A gente pegou uma foto de um mês, por exemplo. Você tem uma ideia, nesse um mês a gente passou mais de 400 mil movimentações pela inteligência. O foco dessa inteligência mesmo foi detectar quando um processo está apto para encerrar ou o processo está passível de um encerramento. Então, teve todo um treinamento. A Elo hoje é parceira da IBM, então a inteligência que utilizamos é o Watson. Então, todos esses movimentos eles passam pelo Watson. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo, na verdade, tem os robôs de captura dos andamentos, que você baixa dos tribunais. Depois que você baixa esses andamentos, ele vai passar pelo Watson, por esse treinamento específico de encerramento. Nesse exemplo aí, a gente pegou acho mais de 5.000, 5.500 insights de movimentações possíveis de encerramento. E ele já tem... o nosso primeiro cliente entrou com esse produto final do ano passado, acho que foi outubro, e hoje esse serviço ele roda com uma média de 97%, 98% de assertividade. E a assertividade aí, o que é legal? A gente detecta que está encerrado, manda para o escritório. Manda para o escritório falando que aonde que a gente encontrou, qual que foi a informação e qual que foi o insight. E é muito diferente do que o conceito de palavras-chave, tá? Quando você está falando de inteligência artificial, na verdade, você vai olhar o contexto. Então, você acaba ensinando o contexto. Você ensina a inteligência ou o contexto mesmo. Não adianta simplesmente pesquisar lá por estar arquivado ou por ter alguma decisão. Aqui a gente tem casos até que a gente analisa o prazo de recurso, se a outra parte não entrou com algum recurso. E hoje isso aqui é tudo automatizado. Então, muitas vezes, assim, saiu o movimento no tribunal agora, daqui a pouco já tem um workflow para o escritório avisando assim, ó, possivelmente esse processo está encerrado. Você concorda? Se concorda, aí já vai para os fluxos de encerramento. Se não concorda, indica por que não concorda. E daí isso retroalimenta a inteligência. Porque a inteligência artificial, uma das coisas mais legais é que é um negócio vivo, né? Então, muitas vezes, assim, o juiz, ele acaba, ou um tribunal, algum sistema de tribunal, ele acaba mudando o conceito, como escrevem as informações. Então, ele precisa ser um treinamento vivo. Não adianta você fazer um projeto aí, lançar, e depois achar que isso vai funcionar para sempre. Esse treinamento, ele tem que ser contínuo. Então, a inteligência, a ideia é sempre estar retroalimentando. Aonde que eu errei? Por que eu errei? Não, agora mudou o texto, mudou a forma que está escrevendo, mudou o contexto. Então, esse que é o grande objetivo da inteligência artificial. E daí os escritórios que trabalham e a próprio departamento jurídico ganham um tempo enorme. Porque você imagina isso, você consegue pegar um prazo médio de 1, 2, 3 meses, antecipar esse encerramento, você está baixando provisão, quem paga por honorários mensais, você está baixando honorários mensais. Então, você tem ganhos diretos com um serviço simples como esse. Tá? E o mais bacana é justamente isso. Essas regras, o insight da inteligência, ele obedece à regra com que a empresa gere sua carteira. Então, os workflows já estão todos pré-definidos conforme o trabalho orgânico que essas empresas já têm com os escritórios. Aqui é um outro estudo que nós fizemos na parte de alvarás. E isso daqui foi muito interessante para nós, porque as empresas, esses nossos clientes chegavam para a gente e falavam assim, Felipe, às vezes o problema é eu perder o prazo do alvará, porque o alvará sai, como o escritório tem muito trabalho, ele está mais preocupado em não perder o prazo e as audiências. Esse alvará, às vezes, a hora que o escritório pega esse alvará para poder levantar, perdeu o prazo do alvará, tem que ir lá pedir para desarquivar o processo, emitir o alvará de novo, fazer todo o controle. Então, a intenção aqui desses dois serviços é ser algo on time, ou seja, saiu a movimentação lá no tribunal, já é analisada na hora e dado insight na hora, potencializar realmente a cadeia de trabalho, não só do departamento jurídico, mas dos escritórios também. Isso daí ganha velocidade. E só para você ver, 45 mil movimentações analisadas, a gente conseguiu entender que tinha 353 alvarás expedidos só em um mês, para um cliente só.
Esses alvarás, a gente já trabalha também com motores para identificar, né, se esse alvará é para parte contrária ou é retorno para a empresa. Mas, assim, quando a gente fala ainda de um alvará que é um retorno para a empresa, você vai levar quanto tempo para resgatar isso, né, num fluxo normal? Aqui a intenção é potencializar. Tem clientes nossos tentando fechar convênio já com Caixa Econômica Federal para poder concentrar em uma única agência, né, o envio desses alvarás para poder facilitar o dia a dia e conseguir resgatar esse valor mais rápido. E com um serviço desse, eu já entrego o documento na mão dele, já pronto para ele poder só fazer a remessa para o banco e ajudar nesse trabalho, né? Então, assim, você elimina a perda de prazos, né, para levantar esses alvarás e, principalmente, quando o dinheiro é para retornar para a empresa, você consegue uma velocidade, isso daí, principalmente o pessoal do financeiro vai gostar bastante, tá? E aqui, assim, foram 2 exemplos que eu dei para vocês, que para nós lá são coisas simples, porque todo mundo já deve ter visto em várias soluções aí que trabalham com essa captura de andamentos. Então, isso daí é meio algo que orgânico já, né? As empresas têm captura de andamentos, os escritórios também. Então, a gente colocou simplesmente um meio do caminho para poder ajudar a classificar melhor essas informações. E foi uma escalada rápida. Cada treinamento desse, eu acho que levamos o quê? Um mês para poder potencializar e começar a provar valor. E só nisso a gente já vê o quanto ganho isso daí pode trazer para uma operação do dia a dia. Fora outros serviços que nós temos hoje no nosso portfólio que a gente pode potencializar mais ainda o trabalho dentro dos departamentos jurídicos. Não, sem dúvida. E a gente trabalha com o conceito de design thinking, né? Então, tem o que a gente chama de Elo Labs, que é onde a gente traz os clientes, cria uma equipe multidisciplinar da Elo. Então, pessoal que trabalha com Big Data, pessoal que trabalha com processamento de dados, com automação. Então, a gente coloca todo mundo numa sala, às vezes meio período, às vezes um período inteiro. Junto com o cliente. Junto com o cliente, né? E com o cliente, muitas vezes não é só a área jurídica. Acho que é junto com o cliente, o jurídico, junto com alguém de TI é sempre importante, porque às vezes você vai ter que acessar, imagina, quando você vai trabalhar com subsídios, você vai ter que acessar outros sistemas. Então é legal ter alguém de TI que também conhece como é que funcionam os sistemas da empresa. E daí de lá mesmo, a ideia é sair com muitas vezes a gente sai com 2, 3 ideias de como usar alguma tecnologia para resolver o problema ou tentar melhorar o problema do cliente. E depois disso verificar se vale a pena, né? Porque daí você tem que analisar custos, tem que analisar o quanto que você vai ter de retorno. Então a ideia desse lab aí é realmente sair de lá com isso pronto. E daí depois disso você vai para o MVP mesmo para criar o produto. Então todos esses produtos que a gente criou sempre foram em parcerias com os clientes. E daí hoje acabam virando produtos. Obviamente, não é nenhum plug and play, né? Porque muitas vezes você tem que fazer alguma readequação, algum treinamento específico para atender a necessidade daquela empresa. Mas aí você acaba ganhando bastante experiência com isso, você usa bastante os treinamentos que já foram feitos em outros projetos. Fica como aceleradores, né? E o mais importante de tudo isso, compartilhar essas experiências e trazer o cliente para perto, é também entender como isso daí vai funcionar para ele no dia a dia. Então, quando ele sai com uma proposta do Lab, ou então inicia um projeto no Lab, ele já sai sabendo o que aquilo ali vai trazer de retorno sobre o investimento. E esses 2 cases em cima de encerramentos e alvará foram feitos dessa maneira, todos esses outros serviços foram feitos dessa maneira, e a intenção é potencializar isso daí com todo mundo para que a tecnologia seja cada vez mais democrática e é uma coisa que eu falo. Antigamente todo mundo gostava de um atendimento personalizado. Depois as empresas começaram a investir em tecnologia para padronizar os atendimentos. Então todo mundo era atendido da mesma forma. Hoje a intenção é conseguir atender o maior número de pessoas, sim, mas todo mundo está buscando uma personalização de novo, se sentir único, né? Então esses serviços, a intenção deles é serem totalmente aderentes à sua realidade e ajudar no seu dia a dia. Então é essa a mensagem. Uma coisa que eu queria falar rapidinho, você pega um exemplo aqui, o de guias, né? Esse de guias aí parece uma coisa muito simples. Quantos modelos de guias existem?
acho que são 30, 40 tipos diferentes. São mais, até tem estados que tem vários Então, modelos diferentes. Cada estado, né, são modelos diferentes. Então, imagina, hoje você vai fazer um pagamento no Itaú, no Bradesco, você pega o boleto, você clica no boleto, ele já preenche a ficha do pagamento. Por aqui nas guias não existem, né? Tem várias formas diferentes. E o erro da digitação humana? Quantos pagamentos hoje voltam ou dá algum processamento errado por causa de erro de digitação? Depois que a gente criou esse daí, hoje você anexa a guia, a gente está agora trabalhando para poder preencher a guia automaticamente, mas hoje basicamente você anexa a guia e ele já preenche a ficha de pagamento. E você nem precisa indicar qual que é o tipo de guia, qual que é o tipo. Então você já tem inteligência por trás. Qual que é o meu ganho aí? Meu ganho é que eu não tenho mais digitação, eu não tenho mais, em vez de colocar R$1.000, coloquei R$100.000, não tem o negócio de colocar às vezes você tem favorecido, às vezes você tem conta, às vezes você tem o ID judicial, eu não tenho mais erro humano nesse tipo de coisa. E daí você diminui o risco, você aumenta o prazo, então você não vai correr risco de não bater o prazo do pagamento com uma simples leitura de guias. Então, muitas vezes você vai montando produtos como esse que ajudam no dia a dia. Uma coisa que tem ajudado muito ao pessoal entender inteligência artificial, entender automação, é começar com serviços que sejam pequenos, né? Começar a tratar dores específicas, cases pequenos, mas que dão retorno de forma ágil e rápida, e isso faz a experiência do usuário começar a entender melhor como a tecnologia pode impactar o seu dia a dia. Então, esse também é um conselho que eu dou e eu sempre trago para os meus clientes, não vamos querer abraçar o mundo, vamos fazer coisas pequenas que te dão retorno rápido no seu dia a dia, e assim você vai ganhando mais experiência, você vai interagindo melhor com a tecnologia, até você ter um ecossistema totalmente automatizado e que vai te favorecer no seu dia a dia do trabalho. Perfeito? Agradeço a oportunidade aqui, o painel é muito bacana, e que todos aproveitem a feira, e se tiverem alguma dúvida, a gente pode atendê-los lá no nosso stand. Valeu. Obrigado.